Deus é bom demais, amém, gente? Eu creio que essa para nós vai ser uma Páscoa muito especial, porque na verdade a Páscoa é a mais importante das festas cristãs, muito mais do que o Natal. O Natal ele é muito valorizado em função até de uma parte econômica, porque as lojas vendem muito, e não é muito diferente na Páscoa, porque a ênfase da Páscoa para o mundo é ovo de chocolate. A nossa ênfase na Páscoa é Jesus ressuscitado. O evento mais importante do cristianismo é o fato de que Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé, ela é vã. Ele seria equiparado a muitos outros líderes que tiveram boas ideias, que propuseram boas religiões, com bons princípios de bondade, de compaixão. Mas Jesus, ele vai além da religião. Jesus, ele é a vida, a própria vida. E ele nos deu essa vida abundante através da sua morte na cruz do Calvário. Ele sofreu o castigo que era para nós. O castigo, a punição que nos traz a paz, estava sobre ele. E quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele deixou na sepultura o nosso passado, o pecado, a natureza pecaminosa, os nossos pecados, as nossas enfermidades, maldições, tudo ficou na sepultura. E mais do que na sepultura, porque a Bíblia diz que Jesus, naqueles 3 dias, fez uma visita ao inferno e depositou lá, na cara de Satanás, tudo aquilo que era contra nós. Ali nós fomos naquela cruz, nós fomos julgados, nós fomos em Cristo julgados, e o Rei do Universo, o Juiz dos juízes, bateu o martelo, dando a nós a condição de justificados. Eu costumo dizer que quando a Bíblia fala que nós em Cristo fomos justificados, isso significa que na cruz do Calvário estava acontecendo um julgamento. No tribunal do universo estava acontecendo um julgamento. E nesse julgamento, assentou-se no trono o Juiz dos juízes, Deus Pai, veio o advogado de acusação, veio o acusador, Satanás, e trouxe toda a lista de todos os seus pecados, de tudo que você fez no passado, pensamentos, palavras, ações, coisas que você fez, coisas que você deixou de fazer. Ele trouxe tudo isso diante de Deus e gastou talvez ali horas e horas e horas falando sobre tudo aquilo que era contra você. O juiz ouviu atentamente, mas veio o advogado de defesa, Jesus, porque na cruz ele foi o cordeiro do sacrifício, mas ele também foi ali o nosso advogado. Veio o nosso advogado de defesa e apresentou apenas um argumento em nossa defesa. O sangue foi derramado, o preço foi pago, o castigo já foi dado, a punição foi cumprida. O juiz dos juízes juntou todos esses argumentos, olhou segundo a lei do universo, segundo a lei que ele mesmo estabeleceu na sua mente e no seu coração, julgou a cada um de nós, bateu o martelo e deu a palavra final, deu o veredito final: justificados, inocentados. Amém? O preço, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Estava sobre ele. A punição que nos traz a paz estava sobre ele. O preço foi pago. Não é que Deus passou por cima dos nossos pecados, ignorou os nossos pecados. Não. O salário do pecado é a morte. Tinha que haver punição pelos pecados. E o pecado foi punido, mas foi punido não em mim, não em você, em Jesus. E é isso que nós celebramos na Páscoa. Por isso eu quero falar para você hoje sobre esse tema que nós colocamos para a Páscoa: a cruz vazia. A cruz vazia. Os pastores estão recebendo a tradução aqui? Ok. A cruz vazia, the empty cross. 1 Coríntios 5, 7 e 8 diz para nós o seguinte: o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, ele diz o seguinte à igreja: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Olha só, o apóstolo Paulo está dizendo: joguem fora esse velho fermento, para que vocês sejam nova massa, mas de fato vocês já são massa sem fermento, porque Jesus fez isso por nós. Jesus fez isso por vocês. Pois também em Cristo o nosso cordeiro pascal foi imolado, foi sacrificado. E é óbvio que quando
Paulo fala sobre isso, ele está falando sobre a celebração da Páscoa, porque ele cita agora aqui Jesus como nosso Cordeiro da Páscoa. Uma das revelações que a gente tem na Bíblia, no Novo Testamento, é que todos os sacrifícios feitos no Antigo Testamento apontavam para Jesus. A primeira coisa que João Batista diz quando vê Jesus, ele está no Rio Jordão batizando, Jesus se aproxima e ele diz profeticamente: eis aí o Cordeiro de Deus. Ele não viu um carneiro, ele não viu uma ovelha, ele viu um homem, mas ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira, que remove o pecado, não os pecados, mas o pecado. Mais do que remover pecados, Jesus foi à cruz remover o pecado, a raiz do pecado, a origem do pecado. Jesus não foi à cruz simplesmente para perdoar pecados. Antes da cruz, ele já havia perdoado o pecado de muitas pessoas. Ele foi ali resolver o problema da origem do pecado, da fonte do pecado, a natureza pecaminosa que havia em nós. E hoje o que há em nós não é mais a natureza pecaminosa, porque essa natureza foi removida e a Bíblia diz que Jesus aniquilou a natureza pecaminosa. Ele não destruiu a natureza pecaminosa. Algo que é destruído pode ser refeito, reconstruído, mas algo que é aniquilado deixa de existir. Ele aniquilou a natureza pecaminosa, removeu de nós essa natureza e colocou em nós agora a natureza dele próprio. Zoe, a vida do próprio Deus. É a natureza que nós temos hoje. Por isso nós hoje somos não mais um bando de pobres, miseráveis, pecadores, salvos pela graça. Não, nós éramos pecadores e nós fomos salvos pela graça. Hoje em Cristo nós somos santos, justiça de Deus, salvos, pertencemos a Ele, somos dele, somos filhos amados, em quem Ele se compraz. Amém? Por isso, porque Jesus foi sacrificado, imolado em nosso lugar, por isso nós celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, os pães asmos da sinceridade e da verdade. Pão asmo, pão sem fermento. Não celebramos a festa com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas sim com os pães asmos, os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Que festa é essa que Paulo está se referindo? Quando ele diz para a igreja de Corinto, nós celebramos a festa. Fica muito claro aqui que, embora a Páscoa seja, em essência, na sua origem, uma festa judaica, o povo de Corinto celebrava a Páscoa. O povo de Corinto, embora fosse uma igreja formada basicamente por gentios, por pessoas de origem não judaica, eles celebravam a Páscoa. O apóstolo Paulo ensinou a eles sobre a ressurreição, sobre a celebração da ressurreição, sobre a Páscoa. E eles celebravam a Páscoa. É muito claro que ele está se referindo, no versículo 8, à festa da Páscoa. Mas ele está fazendo ali uma crítica, porque esses corintos estavam celebrando essa Páscoa, provavelmente, segundo ele diz ali, de uma forma diferente do que deveria ser. É preciso que você se lembre que a igreja de Corinto ficava numa cidade grega extremamente idólatra, onde havia um big templo dedicado a Afrodite e um outro templo gigantesco dedicado a Apolo. E a adoração que esse povo tinha aprendido desde criança era ir até o templo de Afrodite ou ao templo de Apolo e lá se relacionar com prostitutas, rituais. No templo de Apolo havia relacionamentos homossexuais e eles também, em dias especiais, faziam orgias alimentares e comiam até não poder mais. E quando o estômago já estava cheio, ia num canto, botava o dedo na garganta para botar para fora, para voltar a comer ainda mais. E muita bebedice, muito vinho. E havia ainda um pouco dessa mentalidade, desse tipo de celebração. Quando eles começam a comemorar a Páscoa, eles haviam feito uma espécie de uma confusão entre a Páscoa e as festas que os pagãos celebravam em homenagem aos seus deuses. Então o apóstolo Paulo, entre várias coisas que ele cita na primeira epístola de Corinto, aos Coríntios, ele cita a celebração da Páscoa que deveria ser feita de um modo especial, de um modo diferente daquilo que eles conheciam. E nós vamos ver que modo é esse. Só para você se localizar, a festa da Páscoa, como ela é em essência uma festa judaica, ela acontece para os judeus no mês de Nissan. O mês de Nissan, para os judeus, é o primeiro mês do calendário religioso. O primeiro mês do calendário civil é o mês de Tishrei. Esse que está aqui embaixo.
Mas o primeiro mês do calendário religioso é o mês de Nissan, que fica mais ou menos entre o nosso mês de março e abril. Pega metade do mês de março e metade do mês de abril. E esse ano, a Páscoa judaica vai acontecer da noite de 22 de abril até o dia 30. São 8 dias de celebração. Ela começa no dia 22, na noite de 22 de abril, e vai até a noite do dia 30 de abril, que vai ser dia 30 de abril, cai num sábado. E eles vão celebrar nessa faixa de tempo aqui, de 22 a 30 de abril. A Páscoa hoje, ela é comemorada pelos judeus. É preciso que você... eu quero mostrar isso para você. A Páscoa hoje, entre os judeus, ela é celebrada ainda em moldes muito semelhantes ao que era no tempo de Jesus. De lá para cá, a essência, o desenho do ritual todo não mudou. Algumas coisas foram acrescentadas ao longo do tempo, claro, porque o povo judeu conviveu em várias culturas, e algumas coisas foram acrescentadas. Mas o ritual em si é o mesmo. Antes de Jesus, esse ritual já tinha esse formato. Na época de Jesus, a última ceia descrita nos evangelhos foi feita nesse formato que nós vamos ver aqui. E continua nesse mesmo formato até os dias de hoje, ok? Se você tiver a oportunidade algum dia de ser permitido de ir celebrar a Páscoa na casa de uma família judaica, você vai encontrar esse molde, esse modelo que eu vou mostrar para você aqui. Como é que a Páscoa é celebrada entre os judeus? Bom, na noite do dia 14 de Nissan, é isso que vai acontecer na casa das famílias judaicas. Se celebra a Páscoa com uma refeição especial, que é chamada de Seder, ou Seder. O Seder é uma refeição especial que relembra os eventos da primeira Páscoa e a libertação do povo de Deus do cativeiro do Egito. Portanto, a Páscoa para os judeus e também para nós é uma festa de libertação. Para os judeus, a Páscoa é a festa mais importante do calendário religioso. E para nós também, porque ela fala de libertação. Eles foram libertos do cativeiro do Egito. Nós fomos libertos do cativeiro do inferno. Amém? O Egito aponta simbolicamente para o inferno. E nós fomos libertos desse cativeiro. Amém? Por isso, gente, nós como cristãos deveríamos entender um pouco melhor sobre a celebração da Páscoa, porque nós nos limitamos a ovinho de Páscoa, coelhinho da Páscoa. A gente fica feliz que recebe um ovinho de Páscoa. Obrigado pelo ovo. Estou emocionado com esse ovo da Copenhague que eu recebi. Maravilha. Você vai engordar 10 quilos. E depois vai ter que malhar o ano inteiro para perder o ovo que incorporou. Você vai passar o ano dizendo, esse aqui foi o ovo que mamãe me deu. Esse aqui foi o ovo que a vizinha me deu. Esse aqui, ó. Nós nos limitamos a isso quando nós deveríamos estar celebrando a libertação que Jesus concedeu a nós pela cruz do Calvário. Ele sofreu o que sofreu, pensando em nós, nos vendo já livres de toda a opressão do inferno, da eternidade no inferno, nos vendo em comunhão com Deus, sendo vistos como filhos amados. E nós deveríamos celebrar isso demais. Você ainda não entendeu? Vou repetir. Páscoa não é simplesmente o ovo da Páscoa. Páscoa é celebração por aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, nos concedendo vida e vida em abundância. Aleluia! Aleluia! Durante essa ceia, o ritual é isso aqui. Durante essa ceia, são tomados 4 cálices de vinho. E esses 4 cálices têm cada um nome, cada um aponta para uma coisa. O primeiro deles é o cálice da santificação. O segundo é um cálice que tem um sentido duplo. É um sentido assim complicado, porque por um lado é o cálice da salvação, porque eles foram salvos do anjo da morte. Quando Deus passa o anjo e passa por cima, por isso no inglês a Páscoa é chamada de Passover. Passover, passar por cima, porque o anjo da morte passou por cima das casas aonde ele encontrou na porta a marca do sangue do cordeiro.
E eles celebram com o segundo cálice a salvação, mas é também um cálice de tristeza por causa das pragas. É também o cálice das pragas que culminou com a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Então eles celebram a salvação, mas choram a morte dos primogênitos, embora os primogênitos que morreram não tenham sido os seus primogênitos, mas eles choram a morte dos primogênitos dos egípcios. O terceiro cálice é um cálice chamado o cálice da redenção. O povo foi redimido, liberto da maldição da escravidão. E o quarto cálice é o cálice da celebração, é o cálice da festa, é o cálice do louvor. O ritual acontece assim. Primeira coisa, numa casa judaica, dia de Páscoa, 14 de Nissan, as mulheres acendem velas. Em geral, ou é a mãe acompanhada da filha, se houver outras mulheres na casa. Isso depende muito de lugar para lugar, de cultura para cultura, de família para família. Mas, basicamente, são as mulheres que acendem as velas, dando início à cerimônia de celebração da Páscoa. E aí a mesa está posta, a mesa com uma toalha especial, que é só usada na Páscoa. O judeu guarda aquela toalha, os pratos, os talheres. A família judaica ortodoxa, ela tem um jogo de pratos e talheres só para a Páscoa, que só é usado uma vez por ano. Na época da guerra, na Europa, as famílias judias, elas tinham talheres de prata e ouro, que foram confiscados pelos nazistas, que contribuiu para enriquecer o tesouro alemão. Porque eles sabiam que os judeus tinham esses talheres especiais. Os mais ricos, logicamente que não os mais pobres, mas os mais abastados, tinham talheres de prata, jogos de talher de prata e de ouro, para só ser usado na Páscoa. Os pratos só usados na Páscoa, a toalha de linho branco só usada na Páscoa. O chefe da família se veste com uma túnica especial e ele então dá início, as mulheres dão início à celebração acendendo as velas, e o chefe da casa levanta o primeiro cálice, o cálice da santificação. Então todos tomam o cálice da santificação, que significa nós fomos separados. Nós éramos escravos, mas nós fomos separados como um povo especial. Nós estávamos na escravidão e fomos separados. Você pode dizer isso? Nós fomos separados. Nós estávamos no meio do Egito, no meio do mundo, sujeitos à escravidão do diabo, mas de alguma forma Deus olhou para nós e antes da fundação do mundo, Ele nos separou. E esse primeiro cálice é o cálice que celebra a santificação, a separação. Esse primeiro cálice é tomado. O pai, então, o chefe da família, ele pega 3 matzot. Pastor, o que é matzot? É plural de matzá. Matzá é o pão sem fermento. 1 matzá, 2 matzot. Ou 3 matzot. Ele pega 3 matzot. Eu tenho um aqui que já está quebrado. Ele pega 3, isso aqui é um quadrado, né? Mas eu quebrei esse aqui, esqueci de pedir um novo. Mas tem problema, dá para você entender. Você já viu matzá várias vezes aqui na igreja, né? Ele pega 3 matzás e ele tem umas eu não consegui descrever de uma outra forma. É uma bolsa, que na verdade é um pano de linho, dobrado ao meio, comprido, com 3 compartimentos. Ele pega 3 matzot, bota 1 em cada compartimento, dobra, coloca sobre a mesa e ele pronuncia sobre a família uma série de bênçãos, sobre os seus filhos em especial. A festa judaica é uma festa onde o pai da família, em cada momento da festa, ele pronuncia bênçãos sobre a família. Ele profetiza bênçãos sobre a família. Ele faz uma série de orações, ele profetiza bênçãos sobre a família. Terminada essa série de bênçãos pronunciadas, ele remove da bolsa, ele abre novamente a bolsa, pega o matzá do meio. É interessante que o judeu, ele não acredita na Trindade. Mas essa bolsa de linho com 3 matzot fala exatamente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sem saber que o simbolismo disso, ele pega o matzá do meio, que é o Filho. Ele pega o matzá do meio, envolve em um pano, em um tecido, em um guardanapo de linho, e esconde esse matzá num lugar que seja fácil de ser encontrado. Ele pode colocar às vezes debaixo da sua própria cadeira, da almofada da sua cadeira. Às vezes ele coloca debaixo da mesa. Antes ele pede que as crianças fechem os olhos. As crianças ficam tudo assim, para saber onde o matzá vai ser escondido. Porque depois, mais tarde, ele vai pedir que as crianças procurem para encontrar o matzá escondido. Ele embrulha no linho
e coloca debaixo ou da sua cadeira ou debaixo da mesa, ele esconde em algum lugar. Isso fala tão claramente de Jesus na cruz, sendo removido da cruz, deixando a cruz vazia, o seu corpo foi envolto em tecido de linho e ele foi colocado escondido numa sepultura. Para mais tarde alguém encontrar. Ele esconde esse matzá, o matzá do meio, e agora o filho mais novo da família, que saiba ler, ele vai fazer 4 perguntas ao pai. 4 perguntas ao chefe da família. A pergunta delas é: por que essa noite é diferente de todas as outras? Por que nós só comemos matzá e não comemos outro tipo de pão ou bolo, só matzá? E o pai começa a explicar. Porque essa noite é uma noite especial que nós celebramos a saída dos nossos antepassados do Egito, da escravidão do Egito. E os nossos antepassados saíram com pressa, saíram rápido, não daria tempo do pão fermentar. Então Deus deu instrução para que eles fizessem pão sem fermento, somente farinha misturada com água, que vai ao forno, e eles comeram o pão sem fermento. É um símbolo da nossa libertação. E depois ele pergunta: por que nós comemos ervas amargas? Meu filho, as ervas amargas são uma lembrança do tempo amargo da escravidão. Por que nós mergulhamos essas ervas na água salgada 2 vezes? É porque as ervas amargas nos lembram da escravidão. Nós pegamos as ervas, mergulhamos num pote com água e sal. É o único tempero para as ervas amargas, água com sal. Nós mergulhamos uma vez, celebrando a passagem pelo Mar Vermelho. O povo de Israel passando pelo Mar Vermelho, as águas salgadas do mar. Elas também representam, essas águas salgadas, elas representam as nossas lágrimas do tempo de escravidão. E elas representam o Mar Vermelho. Nós mergulhamos uma vez, simbolizando a nossa passagem pelo Mar Vermelho, saindo do outro lado, sãos e salvos. E mergulhamos uma segunda vez, simbolizando o exército egípcio de Faraó, que entrou no mar, mas não saiu, foi engolido pelas águas. Ele pergunta, a 4ª pergunta: por que nós comemos reclinados? Porque se tem uma coisa que tem que, é da lei, tem que ter cadeiras confortáveis. E em geral, eles ainda afofam, fazem mais confortáveis as cadeiras confortáveis com almofadas. Em especial o pai. E ele responde: porque quando nós estávamos na escravidão, nós comíamos com tensão, nós comíamos debaixo de tensão, comíamos pouco, era escasso, e nós comíamos rápido, com medo. Mas agora nós estamos em liberdade, então a gente descansa. A festa da Páscoa fala de libertação e entrada no descanso. Amém? Aliás, você não trouxe almofada, né? Tinha que ter trazido uma almofada para você sentar com mais conforto. Não, pastor, a igreja que tinha que dar as almofadas lá na porta. Vou providenciar para o ano que vem. Um almofadão para você sentar confortável. E às vezes é só o pai da família que senta nessa cadeira bem confortável, mas em geral a família toda também senta. E ele responde: nós comemos reclinados, não mais voltados para frente com pressa, com medo, porque agora nós estamos no descanso. E no descanso eu como com tempo, eu vou comendo, passo o camarão, oh delícia, passa água de coco, oh glória, aleluia. Com calma, sem pressa. Amém? O pai então vai contando a história do livro de Êxodo, e durante esse relato vão sendo comidos os elementos do prato cerimonial. Há um prato cerimonial, na verdade ele não conta sozinho a história do Êxodo. Algumas pessoas da família são designadas para ler algumas passagens, e eles vão contando as passagens do Êxodo, e esse prato aqui é o prato cerimonial, é o prato que é comido durante esse momento. Esse prato aqui faz parte da Seder, que é esse prato especial, que tem esses elementos aqui. Tem ovo, um ovo cozido, tem um pedaço de osso, que é claro que não é para ninguém comer, tem um pedaço de osso, tem essa massa aqui, que é uma mistura de maçã com nozes, com mel de tâmara, uma massa doce, que lembra a eles a massa dos tijolos, lá no Egito, que era uma massa amarga, mas essa aqui agora é uma massa doce. E eu coloquei ali a chicória, ou endívia, como outros conhecem, mas em muitos lugares se coloca ali ou uma cebola, ou uma batata, um legume. A salsa, que é literalmente a erva amarga, que é colocada na água com sal, e a raiz forte, ou o gengibre,
que também fala de amargor. Inclusive, o gengibre não é colocado assim inteiro, não. Ele é colocado ralado. E quem vai ralar tem que botar máscara e óculos, porque se aquilo espirra no olho, adeus. Arde que é um terror. E a pessoa vai ralando e chorando. Não porque está com pena do gengibre, mas porque não aguenta. É pior do que cebola. Vai ralando e chorando. Então, esses elementos estão presentes. Explicar cada um deles, ervas amargas, mais ou menos você já sabe. Em alguns lugares, o osso é osso de carneiro. Mas em muitos lugares também se usa ou pescoço ou asa de galinha. Em princípio, esse osso não é para ser comido, é só para relembrar do cordeiro da Páscoa. Só para relembrar o cordeiro da Páscoa. O ovo tem um outro significado que eu não vou explicar aqui para você, mas é por isso, inclusive, que nós usamos o ovo da Páscoa. Tem uma coisa, explicar para você seria um outro, e incumpridade mais aqui. Mas por aí que vem a história do ovo da Páscoa, não é por causa dos celtas, não é por causa dos vikings, não é por causa do capeta. O ovo da Páscoa tem mais ou menos a ver com isso, que é uma tradição que veio muito depois de Jesus, ok? O ovo não fazia parte da época de Jesus. Não tinha parte nesse prato aqui. Tinha as ervas. Na época de Jesus, na verdade, só havia as ervas amargas. Era só o que havia nesse prato do Seder, as ervas amargas, ok? E aí, junto com esse prato cerimonial, o pessoal vai tomando o segundo cálice, que é o cálice da salvação e o cálice das pragas. Mas antes de beber, o chefe da casa convida que cada um pegue o seu cálice, molhe o dedo mindinho no cálice e vá pingando, gotejando no prato. Cada gota lembra uma das pragas do Egito. E ele vai recitando as pragas. Moscas, gafanhotos, tumores, sangue, o rio feito em sangue. E ali é que existe toda a tristeza pela morte dos primogênitos, a última das pragas. Ali é feito, nesse momento, é um momento solene, triste e melancólico dessa cerimônia. E é tomado então esse cálice que por um lado é o cálice da salvação, por outro lado é o cálice que relembra da morte dos primogênitos, que fala das pragas. Terminada esse segundo cálice, agora vem uma festa. Agora vem uma refeição pascal que dissipa a melancolia da etapa anterior. Aquela melancolia que foi curtida durante o segundo cálice, agora ela dá lugar a uma alegria. E essa refeição, que normalmente dura horas, esse pessoal leva isso aqui até... Essa refeição começa às 7 da noite, e vai mais ou menos às 7, e vai até 7, 8 horas da noite, e vai até meia-noite. E ali o pessoal se alegra, come, se diverte, conta histórias, brincam. É um momento de muita alegria. No tempo de Jesus, era um cordeiro assado. Hoje, eles não comem mais o cordeiro, porque como não tem o templo em Jerusalém, os sacrifícios não podem mais ser feitos. Então, por causa disso, hoje eles não comem mais a carne do cordeiro. Então, existem várias receitas. O que eles comem é galinha, bife, qualquer outra coisa. Se você entrar em sites aí, você vai encontrar várias receitas do Seder, se você quiser fazer em casa na próxima Páscoa. Acho que agora já não dá mais tempo para essa, mas para o próximo ano, se você quiser fazer, você pode entrar no site, você vai encontrar várias receitas. Mas não se preocupe com essa receita, tá? O que você fizer em casa hoje está bom. Bacalhau, bife, salsicha, ovo cozido, frito, pão com ovo, aleluia, está tudo certo, não tem problema. Mas no tempo de Jesus, a refeição era o cordeiro. Era o cordeiro, não nada diferente. No final dessa ceia, vem a mais bela parte da festa, que é o terceiro cálice, o cálice de vinho da redenção. Esse cálice foi o cálice que Jesus disse para os discípulos: tomem todos vocês. Esse é o sangue da nova aliança, é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Foi esse terceiro cálice. E é nesse momento em que eles vão comer o matzá escondido. A sobremesa dessa refeição é o afikomen, é o cálice, é o matzá que foi escondido. Esse matzá recebe esse nome especial de afikomen. Afikomen, o nome afikomen, literalmente significa uma procissão, uma parada que traz uma festa, que traz alguém importante que vai ser exaltado e celebrado.
Aficomeno literalmente significa isso. No tempo de Jesus não era chamado esse pão, não era chamado de aficomeno, porque aficomeno é uma mistura de Yiddish. E o Yiddish é uma mistura de alemão com hebraico, já é um dialeto. E o aficomeno literalmente significa a procissão ou a parada que celebra uma festa, que traz alguém importante que vai ser celebrado. Essa é a sobremesa. No ritual judaico, se pega o terceiro cálice, o cálice da celebração, e agora o pai dá às crianças a ordem de procurarem o aficomeno, de procurarem o matzá escondido. E as crianças procuram, quando elas encontram, é uma festa. É uma festa. E elas ganham presentes, às vezes ganham dinheiro, ou ganham presentes por causa de terem achado o aficomeno, o pedaço de pão escondido. O pai agora pega esse pedaço de pão que foi encontrado, desenrola do pano de linho, começa a partir, segundo a lei, tem que ser tamanhos do tamanho de uma azeitona. Ele começa a partir e vai entregando para cada uma das pessoas da família esse pedaço de pão, para que eles comam e depois bebam do cálice da redenção. Esse foi o cálice que Jesus bebeu. Mas interessante é que na celebração da Páscoa, a última ceia da antiga aliança e a primeira ceia da nova aliança, não havia cordeiro para ser comido. Jesus teve que pular a refeição, alegre, e passar direto para o terceiro cálice, porque não havia o cordeiro. E é exatamente por isso que Judas pôde sair para trair Jesus. Porque quando os discípulos viram que na mesa não havia o cordeiro, Jesus diz para Judas: Judas, o que você tem que fazer, faça logo de uma vez. Judas sai. E os discípulos pensaram, ele deve ter ido comprar o cordeiro porque faltou. Quem organizou essa ceia foi um mané, porque se esqueceu de colocar aqui o cordeiro, a parte principal da ceia. E Judas deve ter ido comprar porque Judas era o cara que administrava o dinheiro. Era ele o administrador financeiro do grupo. Por isso ninguém estranhou, porque se soubessem, Pedro ia esganar Judas na porta. E eles só não fizeram isso. E é engraçado porque a Bíblia diz que Jesus, ele pega um pedaço do matzá, do aficomeno, ele pega um pedaço, porque Pedro pergunta, mas quem é esse cara? E Pedro, como está longe, pede para João, que está do lado, diz: João, pergunta aí para o chefe, quem é o traidor? Porque Jesus tinha dito, um de vocês vai me trair. Pedro fica curioso, pergunta, porque Pedro já estava pensando, vou pegar. João pergunta, aí Jesus responde: aquele a quem eu der o pão, o matzá, molhado na água salgada. Jesus dá exatamente para Judas. Mas João não entregou para Pedro. João ficou quieto, ficou na dele. Judas sai. E só deu tempo de Judas fazer tudo o que ele tinha que fazer, porque o intervalo de tempo seria o tempo da refeição do cordeiro, que não estava presente, mas Jesus gastou esse tempo com cânticos, com louvores, com oração. E ele parte o pão, assim como o pai agora parte o matzá, parte o aficomeno, dá um pedaço para cada pessoa da família, e eles agora pegam o cálice da celebração. O aficomeno é comido com o terceiro cálice de vinho, e esse foi o pão que Jesus partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo. Esse foi o cálice do qual ele bebeu, dizendo ser o sangue da nova aliança. O terceiro cálice. Jesus bebeu do primeiro, provavelmente, porque ele deve ter seguido todo o ritual da Páscoa. Bebeu do segundo, celebrou a salvação, a morte, chorou a morte dos egípcios. Mas o terceiro é o cálice que ele para tudo e anuncia: o matzá do meio, é o meu corpo. Esse cálice é o cálice da redenção, o cálice da nova aliança. Jesus escolheu exatamente o terceiro cálice, chamado cálice da redenção. Jesus não batizou aquele cálice como o cálice da redenção. Os judeus já o conheciam como o cálice da redenção. E redenção fala de vitória sobre o pecado, sobre as maldições, livramento de todo o mal. Ele diz: esse cálice agora é o cálice da nova aliança. Agora vocês vão ser de fato redimidos, para valer, redimidos para valer.
Interessante que em Mateus 26, no versículo 26, diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, o matzá, do meio, e abençoando, enquanto comiam o que, pastor? Aquele prato cerimonial, as ervas amargas. Enquanto comiam, Jesus toma o pão, o matzá do meio, o afikomen, conhecido mais tarde como afikomen, e abençoando, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Eu não sei se você já ficou curioso de saber que bênção foi essa que Jesus pronunciou sobre o pão. Porque nós estamos acostumados assim, né? Vamos abençoar o alimento. Senhor, em nome de Jesus, abençoa essa comida, estou com fome, amém? Vamos embora. Em geral é assim que a gente faz, não é? Mais ou menos assim. Senhor, abençoa esse alimento, etc e tal, amém. Mas a bênção que Jesus colocou sobre esse pão não foi essa bênção banal. Ela é uma bênção ritual, já conhecida, que ela é dita e repetida antes de Jesus, já era dita e repetida, desde a época de Moisés, e ela continua hoje sendo dita e repetida a cada Páscoa, na casa de todas as famílias judaicas. Que bênção é essa, pastor? É isso aqui, ó. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lehem min haaretz. Entendeu? Vou ler de novo com calma. Presta atenção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lehem min haaretz. Agora sim. Que traduzido para o português, literalmente é isso aqui: bendito és tu, ó Senhor, nosso Deus, Rei do universo, que da terra nos traz o pão. Jesus aqui, quando ele pronuncia essa bênção sobre o pão, sobre o matzá do meio, que representava o seu próprio corpo, Jesus estava fazendo nada mais, nada menos do que profetizar a sua própria ressurreição. Você prestou atenção no que ele diz a bênção? Bendito és tu, Senhor, Deus do universo, Senhor do universo, Rei do universo, que da terra nos traz o pão. Jesus, que é o pão da vida, ao terceiro dia, ele saiu da terra, ele ressuscitou. Ele estava profetizando a sua própria ressurreição. Amém, gente? Agora veja só o processo natural. O processo natural acontece assim: a semente do trigo, ela é lançada na terra. O trigo nasce, cresce e no tempo certo ele é colhido. O trigo colhido é peneirado, esmagado e transformado em farinha. Essa farinha é misturada com água e é colocada no forno. Ela é assada e assim se transforma no matzá, ou em pão. Esse é o processo natural. Agora veja só o processo espiritual. Jesus, ele vem ao mundo, ele é a palavra que se fez carne. No princípio era o verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Jesus se faz carne. Ele cresceu no tempo, se tornou um homem, e no tempo certo, aos 30 anos, ele se revelou como Messias. O corpo de Jesus, o corpo físico de Jesus, foi moído pelas torturas, pelos socos, pelas ofensas, pelos chicotes, pelo flagelo. O seu corpo foi moído e na cruz o seu sangue foi derramado, e ali naquela cruz ele morreu. Assim como uma semente que precisa morrer para gerar frutos. Como a semente de trigo que precisa ser plantada para mais tarde gerar o pão, o corpo de Jesus foi sepultado e passou 3 dias naquela sepultura. Como uma semente que fica na terra, esperando o momento certo de germinar, de brotar. Mas no terceiro dia, a semente germinou. E aquele Jesus que foi peneirado, que foi escrutinado, que foi observado durante 3 anos e meio, Jesus foi peneirado. As pessoas olhavam para Jesus tentando encontrar nele uma falha, um defeito, um pecado, e ninguém jamais conseguiu encontrar. Ele passou por essa peneira fina, a peneira dos religiosos, a peneira dos fariseus, dos saduceus. Tentaram pegar Jesus em várias oportunidades, com perguntas difíceis, com perguntas complicadas, tentando usar um truque para fazer Jesus cair em erro.
erro, e ele jamais errou, ninguém jamais identificou. Pilatos disse: não vejo erro algum nesse homem. Judas, que o traiu, disse: traí sangue inocente. Até os seus inimigos reconheceram que nele não havia pecado ou erro, mas ele foi peneirado, ele foi observado. E assim como o matzá, que vai ao forno e tem uma aparência peculiar, porque o matzá, quando você olha para o matzá, ele tem que ter essa aparência. O matzá, ele é riscado, ele é queimado e ele é perfurado. O matzá tem que ter essa aparência. Os rabinos, esse matzá aqui, ele só é produzido porque há um rabino que vai até a fábrica do matzá para corroborar, para dizer: não, esse matzá é kosher, esse matzá, ele está adequado, ele pode ser usado porque ele está dentro dos padrões que a lei exige. Ele tem que ser riscado, ele tem que ser queimado e ele tem que ser furado. E na cruz do Calvário, Jesus, antes da cruz, foi riscado pelo flagelo. O flagelo, aquele chicote especial que os romanos usavam, com pontas de chumbo, ou de ganchos, ou de anzóis, ele foi riscado, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Jesus, o seu corpo foi riscado, as suas mãos foram perfuradas pelos pregos, o seu lado foi perfurado pela lança, e Jesus, ele foi consumido pelo fogo do juízo de Deus. Ele foi consumido pelo fogo do juízo de Deus. Não há outra razão pela qual Jesus... Não pense que Jesus na cruz estava sofrendo por si próprio. Nada do que Jesus disse na cruz, disse como um gemido de dor física. O que Jesus disse na cruz, em todos os momentos, foi em função de nós, em função daquilo que nós precisávamos receber. Quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento Jesus estava recebendo sobre si todo o nosso pecado, todas as nossas maldições, enfermidades, todo o lixo espiritual estava vindo sobre ele, de toda a humanidade, em toda a história, estava vindo sobre Jesus. E recebendo aquilo, Deus teve que virar as costas, porque aonde há o pecado, Deus não tem comunhão. Deus teve que virar as costas para o seu próprio Filho, e Jesus experimentou algo que nunca, em toda a eternidade, ele teria experimentado antes: a sensação de ter o pecado habitando em si. Nós nos acostumamos com isso. Jesus era santo e perfeito, e ele recebe sobre si todos, não um ou dois, mas todos os nossos pecados. E quando ele percebe que Deus vira as costas, ele pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele sabia a resposta: por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos pecados. Mas no final de horas de cruz, Jesus, você acha que Jesus morreu porque não aguentou o sofrimento da cruz? Se Jesus não tivesse entregue o Espírito ao Pai, ele estava pendurado naquela cruz até hoje. Ele disse: olha, a minha vida ninguém a tira, eu a entrego. E quando Jesus entendeu no seu espírito que os requerimentos do tribunal do universo já tinham sido todos eles colocados em dia, que o Pai já tinha feito todo o juízo em relação a todos os pecados, Jesus bradou: alguém que passa horas pendurado na cruz morre por sufocação. Jesus encheu o peito de ar e bradou: está consumado! Está consumado! E nesse momento ele entregou o Espírito. Aleluia! Aleluia! E depois de horas de agonia, ele teve o seu corpo sem vida, removido daquela cruz, deixando aquela cruz vazia. Deixando a cruz vazia. Mas ouça só uma coisa: todas as cruzes acabavam vazias. Todas elas acabavam vazias. Milhares de pessoas, antes e depois de Jesus, foram crucificadas pelos romanos. O método, a pena de morte dada pelos romanos era a cruz. Para crimes que fossem passíveis de pena de morte, era a cruz. E as pessoas eram crucificadas das mais diversas formas. Havia a cruz em forma de X, havia a cruz em forma de T, havia a cruz em forma como nós conhecemos a cruz de Jesus, que tinha um pouco a mais acima. E quando não havia a cruz, crucificavam o sujeito numa árvore mesmo.
Havia várias modalidades. A cruz, a gente às vezes fica num debate. Mas Jesus levou a cruz, não levou a cruz, porque a cruz era muito pesada. Dependendo da cruz, e dependendo de quem fosse o sujeito, ele podia levar somente a parte horizontal da cruz, ou ele podia levar a cruz inteira, dependendo da madeira que a cruz fosse feita, e dependendo do crime que ele tivesse cometido, e dependendo do lugar onde eles estivessem, ele podia carregar só o patíbulo, que é aquela parte horizontal, ou ele poderia carregar a cruz inteira. Por isso Jesus, há um debate entre os historiadores. Não, Jesus não pode ter carregado a cruz inteira. Pode ter se carregado sim, porque era a prática dos romanos. Ele podia não carregar a cruz nenhuma. Se a cruz fosse em X, ela já estava montada e ele não carregava nada. Jesus carregou a sua cruz. Mas todas as cruzes acabavam vazias. Todas elas. Nenhuma delas ficava com o corpo lá para sempre. Todas elas acabavam vazias. O que faz a cruz vazia de Jesus especial? A diferença é que aquela cruz, ela ficou vazia de modo significativo, porque no terceiro dia, Jesus ressuscitou. E não foi só a cruz que ficou vazia, o sepulcro ficou vazio. Aleluia! Porque se o sepulcro não tivesse ficado vazio, a cruz teria sido em vão. Não somente a cruz ficou vazia, mas o sepulcro ficou vazio. E por isso hoje o nosso coração pode estar cheio da presença de Deus, do Espírito Santo, da palavra de Deus. Porque o sepulcro está vazio. A cruz vazia, ela nos remete ao sepulcro vazio. O sepulcro vazio nos leva a um coração cheio da presença, cheio do amor de Deus, cheio da sua palavra. Amém? E o nosso coração só está cheio porque o sepulcro está vazio. E o sepulcro vazio mostra a cruz vazia. Amém? Será que você pode levantar uma das suas mãos e dar graças a Deus pela cruz vazia? Aleluia! Tudo isso foi só a introdução. Agora eu vou começar a pregar. Agora eu vou começar a pregar. 1 Coríntios 5, 7 e 8. Aquele texto que nós vimos no início. Por isso nós celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Repare que Paulo fala aqui sobre 2 tipos de fermento e 2 tipos de pães asmos. O velho fermento e o fermento da maldade e da malícia. Depois ele fala sobre pães asmos da sinceridade e os pães asmos da verdade. 2 vezes no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Just a little bit of leaven leavens the whole dough. Just a little bit. Só um pouquinho. E 2 vezes o apóstolo Paulo fala sobre, ele usa essa expressão. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma delas é em 1 Coríntios 5, no versículo 6. Um versículo antes desses 2 versículos que nós lemos aqui, falando sobre a questão do pecado. Ele vem discorrendo sobre as práticas pecaminosas que estavam acontecendo em Corinto. E ele diz, olha, vocês precisam saber lidar com essa questão. Porque você não pode superestimar o pecado, mas também não pode subestimar o pecado. Você tem que saber lidar com isso e se livrar disso. Porque basta um pouquinho de fermento para estragar com toda a massa. A segunda vez que o apóstolo Paulo fala sobre fermento, e usa essa frase, um pouco de fermento levado a toda a massa, é em Gálatas 5, no versículo 9, quando ele diz que os gálatas estavam se deixando levar pela religiosidade, pelo ritualismo, voltando ao legalismo. E ele diz, olha, se vocês querem se justificar pela lei, se vocês os homens têm que ser circuncidados e tal, lembrem-se do seguinte, você para obedecer a lei, tem que obedecer a lei por completo. Se você desobedecer em um ponto, é como se tivesse desobedecido em tudo. E só um pouquinho, se você diz, não, mas é só um pouquinho da lei, misturado com um pouco da graça, muita graça e um pouquinho de lei, um pouquinho de fermento, estraga com toda a massa. É o que o apóstolo Paulo está dizendo para os Gálatas. Agora aqui, em 1 Coríntios, ele diz, por isso nós celebramos a festa, não com o velho fermento. Que velho fermento é esse? O velho fermento é a lei. É o fermento sobre o qual ele fala aos Gálatas. O velho fermento. Nós não celebramos com bases legalistas. Nós celebramos em liberdade e em alegria. Amém? Eu comprei um dia um CD de um pastor falando sobre Páscoa.
Não me lembro o título, mas era alguma coisa sobre... É um pastor de fora, estrangeiro, norte-americano, falando sobre Passover. Aí eu comprei o CD para ouvir, para saber o que ele tinha para falar. E comecei a escutar. Aí ele dizia, depois eu joguei fora o CD. Nem dei, nem nada, joguei fora. Porque ele dizia o seguinte: na minha casa, nós celebramos a Páscoa nos moldes judaicos. E eu não permitiria jamais, não permito e não permitirei jamais que alguém de fora venha participar desta ceia. Porque ali é uma ceia santa. E eu falei, esse camarada não entendeu bolhufas a respeito do amor de Deus, a respeito do sacrifício de Jesus na cruz. Porque exatamente ele devia fazer o contrário. Ele devia dizer, na minha casa, jamais vou admitir que fique só uma meia dúzia de gatos pingados. Eu quero que venham os vizinhos, os amigos, todo mundo que encha e lote a casa, para que todos conheçam o amor de Deus, para que todos conheçam o trabalho de Jesus. Nós não celebramos em bases legalistas, nós celebramos em alegria e liberdade. Amém? Mas ele também fala do fermento da maldade e da malícia. Que fermento é esse? O fermento da maldade e da malícia é porque os corintos estavam celebrando a ceia como se fosse mais uma das festas dos deuses pagãos. Como é que era celebrado Apolo? Como era celebrada Afrodite? Prostituição, bebedice, comilança. Eles foram educados nessa cultura desde crianças. E quando eles começaram a escutar sobre Jesus, ceia, o nosso Deus, mais um Deus, e tem festa! Esse Deus também tem festa. Opa, e tem comida, e tem vinho. Então vamos nessa, rapaziada, vamos cair dentro. É por isso que mais adiante, no capítulo 11, ele fala sobre a lei. Ele diz, olha, você está com fome, come em casa. Não venha para a casa de Deus se empanturrar. E ele começa a dizer, nós não celebramos a Páscoa como os pagãos celebram os seus deuses. É uma festa peculiar, porque ela não se celebra com bases legalistas, mas ela também não se celebra como os pagãos celebram. É algo diferente, que não está nem no âmbito da lei, nem no âmbito do paganismo. É algo diferente porque é uma festa que flui do coração. Não é meramente comida, bebida, é algo diferente. E é com base em graças que nós celebramos essa festa. É uma festa de ações de graças. Tanta gente fala, pastor, eu queria fazer um culto de ações de graças por isso. Um culto de ações de graças por aquilo. Esse é o maior culto de ações de graças que pode haver. Celebração da Páscoa. Graças por quê? Porque Deus nos salvou. Ele nos removeu da possibilidade de irmos para o inferno e nos deu vida eterna em Cristo. Aleluia! Aí ele começa a falar dos asmos. Ele fala dos asmos da sinceridade e os asmos da verdade. Asmos da sinceridade, a palavra sincero vem do latim e significa literalmente sem cera, without wax. Por que essa expressão sincera, no italiano, sincera, que vem do latim? Sem a cera. Porque os comerciantes que faziam vasos de barro, muitas vezes algum desses vasos rachavam. Para não perder a produção, eles disfarçavam a rachadura com cera. Pintavam por cima, levavam para o mercado e vendiam. E as pessoas só iam descobrir, às vezes, muitos meses e meses depois, quando vinha o calor e a cera começava a derreter. E eles olham e falam, comprei um vaso rachado, o vaso não vale para nada, era um vaso quebrado e o camarada me vendeu. Mas aí o apóstolo Paulo aproveita esse gancho e usa essa expressão dizendo, nós precisamos celebrar como se nós fôssemos vasos sem cera. Sinceros, ou seja, nós nos apresentamos a Deus como nós somos. Nós não nos apresentamos a Deus fazendo um teatro, apresentando um personagem, com falsidade, tentando enganar a Deus, com religiosidade. Aqui dentro eu sou uma coisa, aleluia! Lá fora eu sou outro, sua mãe não vale nada. E ofendo, brigo. Não. Eu chego a Deus com sinceridade. Senhor, eis-me aqui do jeito que eu sou.
com minhas falhas, com os meus defeitos, e eu te dou graças, porque o Senhor me aceita e me recebe como eu sou. E eu te agradeço ainda mais, porque o Senhor me recebe como eu sou, mas não me deixa do jeito que eu sou. O Senhor trabalha em mim para fazer de mim um vaso sem cera, um vaso de honra. Amém? O que Jesus faz com você quando encontra você um vaso rachado? Ele te molda novamente e faz de você um vaso sem cera. E você não precisa fazer cera para agradar a Deus. Não sei como é que vão traduzir isso para o pessoal aqui. Você não faz cera para agradar a Deus. Você simplesmente se apresenta como você é e deixa que Ele trabalhe em você para te transformar de dentro para fora. Amém? Mas Ele fala também dos asmos da verdade. O que são os pães asmos da verdade? É a palavra de Deus pura e descontaminada. É a palavra onde eu não tento inserir as minhas ideias, onde eu não tento inserir a minha postura, porque eu acho que é assim, ou eu acho que é assado, onde eu não tento fazer que a teologia valha mais do que a palavra. Eu não coloco a palavra a serviço da teologia, eu coloco a teologia a serviço da palavra. Essa é a palavra que precisa ser pregada e ensinada. É a palavra sem nenhum tipo de mentira, é a palavra pura. Nós celebramos a Deus com gratidão por ter colocado a palavra de Deus em nós. Meu irmão, sabe qual é o tesouro mais precioso que você tem? É a sua fé, que vem por causa da palavra de Deus que habita em você. O que você vai deixar de mais precioso para os seus filhos? Casa, bens, carro, automóveis, ouro, conta bancária. O que você vai deixar de mais precioso para os seus filhos é o seu exemplo de fé. Quando você se envolve na obra, serve a Deus de coração, com alegria, os seus filhos são contagiados. Entenda que você em casa é um exemplo fantástico para os seus filhos e é o maior exemplo que eles têm. Eles podem admirar amigos, eles podem admirar professores, mas o exemplo a quem eles olham com olhos atentos somos você e eu. Meu irmão, quando você vem para a igreja, mais um culto, vamos nessa, mulher, chegou a hora, é o culto, eita, pastor também não acaba nunca, culto demorado. Seus filhos vão crescer para repetir a mesma coisa. Eu me envolver, é ruim, vou cuidar dessas crianças, cheio de catarro escorrendo no nariz. Eu vou lá, criança desobediente, que faz bagunça, que não obedece o tio nem a tia, eu vou ficar lá? Deixa isso que os professores lá estão lá para nos servir, aleluia. Seus filhos vão crescer com a mesma mentalidade, mas sirva a Deus com integridade de coração, com alegria, e você vai ver o resultado. Seus filhos vão ser uma bênção, vão ser crianças educadas, vão ser crianças que amam e respeitam os mais velhos, que respeitam uns aos outros, que não andam por aí trocando socos e tapas com ninguém, que não andam por aí em ofensas com ninguém, porque são crianças de Deus. O exemplo começa em você, e começa quando você adora a Deus com os pães asmos da verdade. Quando você adora a Deus com os pães asmos da verdade. Aleluia. Vamos ficar de pé, nós vamos celebrar a ceia. Você tem nas suas mãos aí os elementos da ceia. Aleluia. Hoje a gente fez uma ceia diferente. Colocamos aí para você um pedaço do matzá. Com esses elementos na sua mão, você não precisa que eu ore para santificar esses elementos. Você pode orar olhando para eles e dizer: Senhor, eu declaro que esses elementos estão santificados. Até agora isso aqui era meramente um pedaço de pão e um cálice de suco de uva. Mas a partir de agora, esse pedaço de pão, para mim, representa de forma exata o corpo de Cristo, que foi ferido, moído e consumido na cruz. Pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Aleluia. Eu te agradeço por esse cálice, o sangue derramado, o sangue da nova aliança. Esse cálice, ele me faz lembrar que eu fui perdoado de forma plena, completa, total. Me faz lembrar que eu tenho uma aliança contigo, que não pode ser desfeita por nada que o diabo faça. Eu te agradeço. Nós cantamos aqui nessa manhã, Senhor, e nós te agradecemos pela letra dessa música que diz que nada
pode nos separar do amor de Cristo. Nem pecado, nem erro, nem falha. Nós somos plenamente perdoados. Plenamente perdoados. Aleluia, muito obrigado, Senhor. Nós celebramos a vitória de Jesus, que é a nossa vitória. Nós celebramos a vida eterna. Nós celebramos o amor de Deus, a palavra da verdade. Aleluia, em nome de Jesus. Meu irmão, com toda a alegria no seu coração, vamos comer do pão agora, em nome de Jesus. Abra o seu cálice. Enquanto você come esse pão, você precisa ir declarando: pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu fui sarado. Pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu fui sarado. Agora com esse cálice, vou te convidar a fazer o seguinte: troque esse cálice com a pessoa que está do seu lado. Profetize uma bênção sobre a vida dela. Profetize saúde, profetize prosperidade, profetize vida abundante, profetize um coração tranquilizado, longe do estresse, um coração aliviado de todo o estresse, de toda a preocupação, em nome de Jesus. Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor, por esse cálice, o cálice da nova aliança. Nós te bendizemos, Jesus. Aleluia. Amém. Vamos todos beber do cálice.